Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui juntos para estudarmos, iniciarmos mais uma aula do nosso curso Direito Eleitoral para Concursos Públicos. Estamos inaugurando neste momento a nossa aula número 10. E nesta aula número 10, nós começaremos a tratar sobre uma importante resolução do TSE, a Resolução 21.538 de 2003. Nesse primeiro bloco, nós abordaremos a temática alistamento eleitoral, uma das primeiras etapas que o cidadão, que na verdade o nacional, se vincula eleitoralmente aos cartórios eleitorais e com seu objetivo aí de escolher os seus representantes, ok? Se você ainda não adquiriu o nosso curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Muito bem, pessoal. Dando início, quando um nacional, e é importante aqui nós diferenciarmos nacional de cidadão. Essa é a primeira diferença que nós precisamos ter. O nacional, a partir do momento que você nasce em território brasileiro, nós sabemos que no Brasil nós podemos adotar dois critérios de nacionalidade, nata e naturalizada, ok? Quando a gente fala de nacionalidade nata, ela poderá se dar através do critério ius solis, de território, de solo, ou de sangue, ius sanguinis. Não é? Para ser brasileiro, para se alistar, então, você pode ser brasileiro nato ou naturalizado. A partir do momento que você se alista junto ao cartório eleitoral, você agora está submetido a uma nova nomenclatura. Você agora é um cidadão. Você possui direitos políticos, capacidade então para escolher os seus representantes. Mais à frente, você preenchendo algumas condições, poderá ser eleito, ou seja, você estará atingindo aqui as condições de elegibilidade, podendo então ser escolhido como representante. Bom, quando a gente fala de requerimento de alistamento eleitoral, quando você chega a um cartório eleitoral para se alistar, para iniciar esse processo de registro, deverá ocorrer o preenchimento de um requerimento de alistamento eleitoral. Esse requerimento de alistamento eleitoral, ele é apelidado como RAI. O RAI, esse requerimento de alistamento, ele serve como entrada de dados do solicitante para se transformar então em um cidadão. Antigamente, nós tínhamos esse preenchimento feito de forma física, só que com a evolução tecnológica, hoje nós temos o preenchimento desse requerimento feito de forma eletrônica, ok? Esse sistema de alistamento, pessoal, ele vai ter campos específicos que deverão ser preenchidos, né? Uma vez preenchidos, viabiliza, a partir das tecnologias implantadas, a impressão desse requerimento, com as informações que são pertinentes para que o juiz eleitoral ele aprecie esse requerimento de alistamento eleitoral. Então é só você pensar no requerimento de alistamento como se fosse um formulário que deverá ser preenchido para a solicitação deste alistamento eleitoral, tá? As regras que forem necessárias para a atualização de dados, elas têm que ser aprovadas pela presidência da Corte Máxima da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, as regras de atualização de dados deverão ser aprovadas pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Para que sejam preenchidos o requerimento de alistamento, deverão ser observados os procedimentos desta resolução. Então, a Resolução 21.538 de 2003, ela é responsável por traçar para nós todos os procedimentos referentes ao alistamento eleitoral, e a gente vai ver também sobre transferência, emissão de segunda via, revisão de eleitor, tudo isso vai ser, então, proposto, colocado nesta resolução. Tá bom? No requerimento de alistamento eleitoral, cada tipo de procedimento, alistamento, transferência, segunda via, revisão de eleitor, tem um código específico. Para o alistamento, o código é operação 1. Então, toda vez que a gente observar operação 1, se refere à modalidade de alistamento eleitoral. Essa operação 1, ela vai ser utilizada
quando o alistando ele requerer inscrição e quando em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou exterior, ou a única inscrição localizada estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. Ok? Então perceba, eu preciso identificar que aquele solicitante ele não tem inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou do exterior. Tá? Por quê? Se ele tiver, não cabe alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é a primeira fase, é a primeira etapa, então eu preciso começar esse alistamento eleitoral do zero. Por isso que eu não posso identificar nenhuma inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou do exterior. Tá bom? Bem, será que eu posso fazer alistamento eleitoral em qualquer momento? Não, pessoal. Aí nós vamos ter uma divergência entre Código Eleitoral e Lei das Eleições. Você precisará ter muita atenção ao que a questão vai pedir. Se for de acordo com o Código Eleitoral, ele vai falar o seguinte, que nos 100 dias que antecede as eleições, o cadastro eleitoral é fechado para alistamento, transferência. Só que a Lei das Eleições ela é de 97, muito posterior ao Código Eleitoral. E a Lei das Eleições prevê que não teremos inscrição eleitoral, alistamento ou transferência no período de 150 dias que antecederem as eleições. Código Eleitoral é 100 dias. A gente sempre leva em consideração, de forma atualizada, que o cadastro eleitoral ele é fechado, então, nos 150 dias anteriores à data da eleição. Tá? Ou seja, eu posso me alistar, eu posso solicitar transferência até 151 dias antes da data da eleição. Tá bom? Compreendido? Bem, nós temos que entender também, pessoal, que o alistamento eleitoral ele é feito no local em que nós chamamos de domicílio eleitoral, no local onde você está residindo, morando. Só que para fins eleitorais, o conceito de domicílio eleitoral ele é mais amplo, ele é mais flexível do que aquele previsto no Código Civil Brasileiro, o domicílio civil. Por quê? O domicílio eleitoral ele se satisfaz com vínculos que são de natureza política, econômica, social, familiar. Então perceba que o domicílio, o conceito de domicílio eleitoral, ele é mais amplo, ele é mais elástico do que o conceito de domicílio civil. Tá bom? Aceitando, admitindo, portanto, outros vínculos de natureza política, de natureza econômica, de natureza social, de natureza familiar. Certinho? Bom, vamos falar agora sobre a questão do preenchimento desse requerimento de alistamento eleitoral. No cartório ou no posto de alistamento, o atendente da Justiça Eleitoral vai preencher o RAI ou digitará, né?